Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, seu diretor de missões da Igreja Cristo Vive. Estou aqui para ombrear o nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, nossos bispos primares, toda a família apostólica, o corpo ministerial da sede, ombreá-los nessa aproximação. Eu quero aproximar você de nós. Eu quero mostrar a você a Igreja Cristo Vive. Eu quero ser um canal facilitador para você. Para isso, mande um e-mail para mim, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br. Eu estou habilitado a te ajudar. Eu tenho autoridade delegada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo para isso, com o chamado profético de Deus. Então aproveite, bispo.daniel@igrejacristovive.com.br, o seu canal Cristo Vive. Olá, você já está aí? Aguarde só um pouquinho que já já vamos entrar ao vivo com mais uma reciclagem ministerial. Vamos reciclar para avançar, reciclar para crescer, reciclar para memorizar, reciclar para nunca mais retroceder. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Daqui a pouquinho, às 22 horas, vamos avançar nesse conhecimento. Eu espero por você, hein? Não desligue, aguarde, já já. Reciclagem ministerial. O nosso tema de hoje é a natureza divina de Cristo. Abra sua Bíblia. Vamos lá, João, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, que voltou para lá. Então ele diz, ninguém subiu, senão aquele que de lá desceu. Então quem é que estava aqui na terra quando as pessoas diziam, olha, aquele lá é o filho de Maria, o filho do carpinteiro, ele é o Nazareno? Quem era aquele? Aquele que desceu do céu. Quando nós estudamos a primeira aula, o mês passado, sobre cristologia, sobre Cristo, nós nos referimos ao estudo do Cristo, da sua pessoa, das suas obras, na sua natureza humana. Lembre-se que eu tenho explicado que o cristianismo se baseia no testemunho a respeito do caráter messiânico de Cristo. Cristo é o Messias. As pessoas conhecem Jesus numa superficialidade muito grande, porque as igrejas não ensinam. Você se lembra quando Filipe, o discípulo Filipe, ouviu Jesus falar sobre o Pai, que ele era o Pai, e o Pai estava nele? Filipe disse, puxa, a minha cabeça está dando um nó, você precisa nos explicar quem é o Pai. E Jesus usa uma expressão e diz, olha Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e vocês não me conhecem? Olha para mim, eu sou o Pai,
Portanto, havia ali uma revelação que a Igreja Católica induziu na mente, desde Constantino, na mente das pessoas, que Cristo não era Deus, mas que existia uma trindade, existia um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E eu volto para lhe dizer que a Bíblia não tem uma única referência a respeito de trindade. Não tem. Isso foi criado pela Igreja Católica. Mas a Bíblia se refere a uma triunidade, a um único Deus manifestado de forma triúnica, como Pai na criação, Jesus, o Filho, na redenção, e depois do Pentecostes, o Espírito. Mas quando se fala do Espírito, ou do Pai, ou do Filho, nós estamos falando de um único Deus. Diga, único Deus. Não há três. Eu não falo, ó Pai, ó Filho, ó Espírito Santo, ó um homem idoso de barba branca, olha um filho ensanguentado, olha uma pomba. Isto tudo é uma fantasia de fábulas que as igrejas criaram. Aquele, não aqueles. É porque é preciso conhecer a Bíblia com detalhe. Então você não pode dizer que Cristo era um homem, se ele estava no trono, desceu e voltou. Ele não é um homem igual ao pastor da igreja. Ele era Deus, que tinha a aparência de um homem, tinha uma humanidade. Nós estudamos aqui, ele sofreu, teve sede, teve fome, dormiu, se cansou na sua humanidade. Mas na realidade, era aquele que desceu do trono. Deus não tinha corpo até então, e quando ele se fez carne, Deus passou a ter um corpo. Mas depois ele voltou para o trono. E ele age através do seu Espírito. Então vamos começar por entender alguns nomes divinos que você tem que guardar. Primeiro, a palavra Deus. Quando lhe disserem, ou quando lhe perguntarem, quem é o seu Deus? Você não pode dizer, o meu Deus é Deus. Porque o Islã também diz que Allah é o Deus deles, né? O budismo diz que Buda é o Deus deles. Na Índia existem milhões de deuses, todos chamados deuses. Mas atenção, o único que é Deus na sua plenitude é Jesus Cristo. Vamos lá, João 1, 1 e 18. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando Deus não tinha um corpo, quando ele desceu do céu, o corpo que passou a representar a Deus, revelou. E quem era aquele corpo? Diz que era um véu. Atrás daquele corpo quem estava? Deus. Quem era Deus? Jesus. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, Jesus é chamado de Deus. Romanos 9, 5 diz, deles são os patriarcas, está falando dos judeus, deles também descendo o Cristo, segundo a carne. Agora, quem é o Cristo segundo a carne? O qual é sobre todos, ele é o quê? Deus. Então, como se chama? Como é que eu devo me referir ao meu Deus? O meu Deus se chama como Senhor Jesus Cristo. É o meu Deus. Porque Deus apenas seria frágil para identificá-lo, porque todas as nações têm deuses. Depois ele disse em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus. Quem é o nosso grande Deus? O Salvador, Cristo Jesus, Deus. Hebreus 1,8, mas acerca do Filho, seu trono, ó Deus, é para tudo sempre. O cetro da equidade, do equilíbrio, né? É o cetro do seu reino. Você veja a perfeição do Deus a quem servimos, o Senhor Jesus Cristo. O segundo nome que você tem que guardar é que ele foi chamado de Filho de Deus, na sua humanidade, no seu corpo, quando as pessoas o viam. Vamos lá, Mateus 8, 29. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus?
Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Então ele foi chamado de o Filho de Deus. Mateus 16:16. Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando ele perguntou: O que as pessoas dizem que eu sou? Olha, uns dizem que tu és Moisés, és Elias, és um profeta. Não, mas eu quero saber o que você diz. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta conjugação, amado, é a revelação da divindade de Cristo. Marcos 14, 61, 62. Marcos 14. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Pastor, mas aqui está dizendo que ele é o Filho do Homem, é Filho de Deus, mas que ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Então não é que ele esteja sentado à esquerda e à direita esteja outra pessoa. É que a palavra à direita, assentado à direita, a expressão à direita, quer dizer, no pleno poder e autoridade de Deus. Direita vem do original grego dextras. Então o pleno poder e autoridade. Ele está sentado, leia, no pleno poder e autoridade daquele que é o Todo-Poderoso. João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 10:36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou Filho de Deus. Então você veja, como é que Deus é identificado? Pela palavra Deus, Filho de Deus. Mas agora você vai ver que o Cristo também é chamado do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Apocalipse 1:8-17. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Olha, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Filho de Deus, Ele é Filho do Homem, Ele é Todo-Poderoso. Começa a reunir esses detalhes para você poder exaltá-lo com a dignidade que só Ele tem. Versículo 17. Quando vi cair aos seus pés como morto, está dizendo João, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, olha lá outra vez, dextras, pleno poder e autoridade, sentado à direita, mão direita, quer dizer, Ele pôs sobre mim o pleno poder e autoridade e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o Alfa e o Ômega. Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio. Portanto, ninguém o criou. Entende, doutora? Ninguém o criou. Ele é o princípio. Mas Ele é também o quê? O fim. Portanto, para você entender a extensão de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu... Olha, agora já é Rei de Israel, o Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E além de mim, quantos deuses há nesta terra? Então quer dizer que aquela pessoa que está lá assistindo pelas mídias, pelos satélites, que diz: oh, eu gosto muito de ouvir esse pastor, mas eu não largarei Nossa Senhora de Fátima. Ela não é Deus, porque não há outro Deus. Não há outro que seja o princípio, o fim, o alfa e o ômega, o cabeça, o governante, aquele que é de eternidade a eternidade. Não existe outro. Ele é Jesus. E nós estamos aqui para nos formarmos, para sermos teólogos, para futuramente mestrados, doutorados. Portanto, esta função de que eu lhe mostro da natureza divina é a base. Se você não domina isto,
você não tem nem como se relacionar, você fica amedrontado, amarrado, oprimido, achando que o sistema... Amado, quem governa a terra com vara de ferro é Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é santo e justo. Atos 3,14 diz assim: vós, porém, negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Vocês negaram Jesus e pediram um Barrabás. Olha a falta de noção. Por isso é que Paulo diz: as pessoas sem Deus não têm esperança no mundo. Isaías 41,14 diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo. Oséias 11,9 diz: não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem, eu sou o santo no meio de ti, não voltarei com ele, eu sou o santo. Ele é também o Pai da eternidade, Ele é o maravilhoso. Isaías 9,6. Vamos todos ler juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? O Alfa e o Ômega, de eternidade a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Juízes 13,18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Eu quero ouvir você dizer glórias a Deus. Maravilhoso. Ele é chamado também, já lemos Juízes, maravilhoso, Deus forte. Vamos lá, vamos lembrar então Isaías 9,6. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte. Estamos tratando do único Deus. Então já vimos Filho do homem, já vimos Deus, já vimos o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o Santo, o Justo, o Pai da eternidade. Mas Ele é o Deus forte. Quer dizer que Jesus é o Filho do homem, mas Ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz, mas Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Alfa, o princípio e o fim. Ele é o esplendor da glória, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Saron, a videira verdadeira, o pão da vida. Nós estamos tratando de um único Deus. Olha, são centenas de nomes que convergem para a pessoa única de Jesus Cristo. Isaías 10:21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então Ele é o Deus forte. Todo o poder, a plenitude de poder e autoridade está na pessoa de Jesus. Ele é o Deus, diga forte, Ele é o Deus. Vamos ver, sétimo lugar, Ele é Senhor da glória e Rei da glória. 1 Coríntios 2:8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Já viu quantos nomes já estudamos do Cristo? Salmo 24:8-10. Quem é o Rei da glória? Quem é o Senhor da glória? Ele é o Senhor forte, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é poderoso nas batalhas. Deus nunca perdeu uma batalha. A nossa desconfiança destas verdades é que às vezes nos faz perder as batalhas. Ele é chamado de Senhor. Vamos lá, o oitavo ponto. Atos 9:17 diz: então Ananias foi entrando na casa e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou. Atos 16:31. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Lucas 2:11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é o Senhor. Então nós estamos aqui rodeando o Velho Testamento, Novo Testamento, Novo Pacto, para você ter uma dimensão
tão grande, tão explosiva de Deus, que você não pode ficar na igreja dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia é pouco, amado, é nada. Você tem que começar a falar com os nomes do que Ele tem, seus atributos e a sua autoridade. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Ele é Kyrios, da palavra grega, Ele é Senhor, Ele é cabeça, Ele é governante, Ele tem domínio absoluto sobre tudo e sobre todos. Filipenses 2:11, toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sim, apóstolo, mas mais uma vez não está falando aqui no Pai. Ele disse em João, eu e o Pai somos um. Então, essas manifestações todas, que são muitas, nós teremos mais uma aula adiante sobre esse assunto, todas elas convergem para a única pessoa que é Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então vamos lá, a palavra Senhor, do grego é Kyrios, quer dizer chefe, o superior, o mestre, aquele que tem domínio absoluto. Atos 2:36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus, que vós o crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 2 Coríntios 4:5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. 2 de Pedro 2:1, assim no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem. Olha o que a igreja de Jesus aí fora fez. Renegou o soberano, o Senhor, que os resgatou. Ele que resgatou, não é o homem que escreve a sua história. Apocalipse 19:16, já está se entusiasmando. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Vamos dizer todos juntos, igreja, vamos lá. O nome, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Qual é o nome que está escrito? Rei dos Reis, Senhor. Terceira vez, qual é o nome que está escrito? Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O nome pelo culto divino que lhe é atribuído. Não esquece que você tem que fazer uma resenha. Resenha quer dizer resumo, resumo quer dizer pouca coisa, não precisa de 50 páginas. O culto divino, somente Deus pode ser adorado. Mateus 4:10. Então Jesus lhe ordenou: vá-te retro Satanás, retira-te Satanás, porque está escrito. Se está escrito é para se seguir. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele. Nós não temos uma divindade, nós não temos uma imagem, amado, o justo vive por fé. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Isto é uma convicção pessoal que Deus coloca no coração do eleito de Deus. Deus diz: ao Senhor adorarás, e só a Ele. Diga: só a Ele. Pastor, mas o senhor, se for chamado para ser padrinho de um batismo na igreja católica, o senhor por deferência vai. Não vou. Amado, eu não entro em igreja católica. Pastor, e quando nós dizemos adorarei, por que o senhor faz assim? Porque eu estou adorando e dando culto ao meu Deus, amado. Mas eu fico tímido, com vergonha, com meu marido olha para mim e eu estou fazendo assim. Amado, faça assim, faça assado, faça alguma coisa, mas faça. Agora eu não posso estar num culto amarradão. Pastor, eu gosto de pancadão. Então vai para baile funk, amado. Aqui não é baile funk. Então é assim: a Ele adorarás. Ele aceitou ser adorado. Estamos vendo o culto divino que lhe é atribuído. Ele aceitou a adoração. Mateus 14:33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amado, a adoração é a expressão do culto de quem o conhece.
Lucas 5:8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire de mim que eu sou. Diz que Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Eu faço isso na minha casa, porque a minha dependência é tão grande que eu me prostro diante de Deus. Lucas 24:52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Veja, adorar a Deus, prestar culto. Eles o adoraram. Jesus não disse: não me adores. Ele recebeu a adoração, porque ele era Deus. Agora, o Pai deseja que o Filho seja adorado. Ou seja, nesta manifestação triúnica do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um só Deus, você vê manifestações. Isto aqui é o quê? É uma eusébia do grego, é uma revelação da graça de Deus. Então ele disse, Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Veja, agora na manifestação do Pai, ele está dizendo: os anjos todos adorem o Filho. Isto é uma eusébia, é uma revelação da graça. Todos os anjos, com corpo ou sem corpo, o adorem. João 5, 22, 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos o honrem. O Filho do modo porque honram, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você veja, isto é uma eusébia, é uma revelação da graça de Deus. Aquele que estava no trono desceu, e só subiu quem de lá desceu. Então, essas manifestações todas convergem para a pessoa de Jesus. Isaías 45, 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo, Salvador, não há além de mim. Esta é a revelação de Jesus. Olhai para mim, sede salvos, né? Vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Olha, esses 3 versículos servem para os pregadores usarem bastantes dias nas suas igrejas, nos seus trabalhos, na sua devoção, né? Diante de mim. Ele não disse diante de Shirvá, de Buda, de Maomé. Diante de mim, todo joelho, e jurará toda a língua. Filipenses 2, 10 e 11 disse: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, os ofícios divinos que lhe foram atribuídos. Ele era o Criador, ele foi o Criador. João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Tudo, ele é o Criador. Hebreus 1, 8, 10. Mas acerca do Filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre. É cetro de iniquidade, é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 10. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. O Pai disse, ele é o Criador. Mas ele é o Hebreus 8, Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Jesus, nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o soberano. Ele é o Criador. Mas ele é o preservador.
Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas. Sempre foi Deus, sempre existiu. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Jesus, tudo subsiste. Amado, ninguém pode te derrubar. Ninguém pode destruir a tua família, a tua empresa, os teus negócios, a igreja. Ninguém, não adianta vir dizer que pode, que não pode. Porque Ele é o preservador, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele preserva a sua igreja, Ele preserva o seu povo. Ele é o perdoador de pecados. Marcos 2, 5, 7. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 7. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Versículo 10. Versículo 8. 11, 10 e 8, vamos lá. E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que eles estavam arrazoavam, dizendo-lhe: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta e toma o teu leite e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Pastor, quer dizer que então, quando uma pessoa se ajoelha diante de um padre e diz: Abençoai-me, padre, porque eu pequei, e o padre diz: Conta aí a história. E ouve aquela história cabeluda, ele diz: Eu te perdoo. Reza 50 Ave Marias, 12 Pai Nosso, um Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, estás perdoado. Ele pode perdoar esses pecados? O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Só Ele pode perdoar. Versículo número 11. Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só Ele pode perdoar. Lucas 7,49. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer de si: Quem é este que até perdoa pecados? Você sabe que quando eu percebi o significado do perdão de pecados, já na igreja de Jesus, lá em Portugal, já frequentava a igreja, eu ouvia o pastor falar: Você é um pecador, pecador, mas não me dava a saída. Ele dizia: Vocês são pecadores, porque ele era judaizante, era da lei, mas ele não dava a saída daquele. O dia em que eu pude verdadeiramente sentir o perdão de Deus, amado, a minha vida ficou leve. Amado, eu tenho uma leveza na minha mente e no meu coração. Então a minha grande felicidade é isto, é o momento, é Cristo. É Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Agora, eu o conheço desta forma que estou ensinando na igreja, porque estamos ensinando o que já sabemos aqui há muitos anos na igreja. Tem livros escritos aí sobre isso. Agora vamos ver comparações entre uma manifestação no Antigo Pacto e uma manifestação no Novo Pacto. Isaías 40, 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda do nosso Deus. Versículo 4. Todo o vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Está dizendo de transformação de vida, né? Que Jesus faz. João 1, 23. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja, o que disse Isaías, João repetiu. Para você ver a conexão, não há um versículo bíblico desencontrando com outro versículo. Não há uma expressão do velho que fira o novo ou vice-versa. Não existe. Isso é uma conexão. Isaías 8, 13 e 14. O Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Vamos ver esta passagem em 1 de Pedro 2, 7 e 8. Para vós outros, portanto, que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Você está vendo aqui as manifestações do Antigo com a repercussão no Novo Pacto. Então, a Bíblia se explica, a Escritura explica a Escritura. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião, na igreja, uma pedra já provada, preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Quem é de Jesus, amado, não foge da luta, não foge da guerra, não foge dos problemas. Ele está pronto para a batalha, ele enfrenta, ele sabe quem crê, amado. Agora vamos ver isto dito em 1 de Pedro 2,6. Pois está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita, preciosa, pedra, rocha, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Amado, nunca seremos envergonhados, nunca seremos apoucados. Em vez da vergonha, dupla honra. Nós não fugimos à batalha. Quem crê neste Cristo, neste Senhor, neste Salvador, neste Redentor, no Todo-Poderoso, amado, nunca será envergonhado, nunca. Estou dizendo isto para mim, Miguel Ângelo, nunca serei envergonhado. Números 21, 6 e 7 diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Versículo 7. Veio, pois, a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Vamos ver isto em 1 de Coríntios 10, 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Amados, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Deus diz que odeia, abomina os irmãos que falam mal uns dos outros, que murmuram, que criam divisões, cisões. Deus diz: olha, eu não gosto de olho altivo, nariz em pé. Porque é assim, amado, quando as coisas estão bem, a pessoa baixa o nariz. Quando tem uma luta, levanta o nariz. E tem gente que tem um costume muito equivocado, que é assim: quando as coisas estão correndo para o lado da pessoa, a pessoa, glória a Deus, amém, amo todo mundo. Tem um problema qualquer, sai da igreja e vai para a internet, para o Facebook, e começa a falar mal da igreja, do pastor, das igrejas, dos ministérios. Amado, não faça isso. Depois vem uma mordedura de serpente e a pessoa não sabe porque foi mordido pela serpente. Agora vamos na última parte, que é a associação do filho com o nome do pai. 2 de Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então está falando de Jesus, está falando de Deus, está falando do Espírito Santo. Estamos falando de um único Deus. Vamos ver isto em 1 de Coríntios 12, 4 a 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade de sermos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas Deus é o mesmo. Então, o Senhor, o Deus, é o mesmo. Nós não temos três deuses, é o mesmo. Quer dizer que quando cura uma pessoa é o mesmo Deus, quando salva a pessoa é. As manifestações são de um único Deus. 1 Tessalonicenses 3,11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, é o mesmo. O Pai é o mesmo que Jesus, o Senhor. Romanos 1,7. Todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você vê como é que está aqui a associação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Isto se chama o mistério da revelação da Eusébia, da graça de Deus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos se encontram na dispersão da sua. Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É Deus. E quem é Deus? É o Senhor Jesus. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja,
Ele é apóstolo de Jesus, na preciosa justiça de Deus e do Salvador. Então diz que o Deus é o Salvador Jesus Cristo. Mas isto tem que estar absolutamente nítido e claro. A divindade de Cristo, a natureza divina de Cristo. Apocalipse 7:10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, ao nosso Deus, Jesus Cristo, ele não diz aos nossos deuses, diz ao nosso Deus que se assenta num trono. Quem é ele? É o Cordeiro. E o Cordeiro faz o quê? Salva. Então, quando você vira um pregador dizendo: eu tive uma revelação, eu vi 3 tronos, você vai dizer: está mentindo. Porque Apocalipse, várias passagens estão mostrando que só existe um trono. Está alguém sentado à direita desse trono. Agora já sabemos, sempre que falar direita, sentado à direita, mão direita, está dizendo dextras, do grego, quer dizer pleno poder e autoridade. No trono está um, que é o Senhor, que é o Salvador, que é o Redentor, que é o Todo-Poderoso, que é o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus, que se manifestou de 3 formas. Pastor, mas isso é uma dimensão. O Brasil tem mais de 170 anos de evangelho, amado. Ninguém conhece ninguém. Se perguntar, conhece Pombagira? Conhece. Conhece Zé Pilintra? Conhece. Conhece não sei o que do Demanda? Não sei, conhece todo mundo. Mas o Deus, desta forma, este é o único ministério que conhece. Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Nós temos que ter toda a riqueza da forte convicção de entendimento. Para quê, apóstolo? Para nós podermos compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é Deus. Isto é um mistério. Porque os irmãos judaizantes que ainda têm escamas nos olhos, têm véu no coração, eles não conseguem compreender. Eles dizem assim: em nome de Deus Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu no passado tinha este véu. Eu me recordo, eu orava 6 horas por dia. Eram 2 horas com o Pai, 2 com o Filho e 2 com o Espírito Santo. E Deus começou a mostrar: Miguel, você acha que eu sou uma pomba? Então, mas o Evangelho é uma pomba? Que você representa o Evangelho como uma águia, aí sim. Agora, pomba? É poderoso demais para imaginar. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser simples, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Sim, estava fazendo uma analogia. Você tem que ser olho aberto como a serpente, atento, vigilante, e simples como uma pomba. Pomba é um negocinho, só serve para fazer canja de galinha, de frango, sei lá o que. Não serve para mais nada, para sujar as paredes da igreja, amado. E eu termino com João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti. Por quê, Senhor? Porque tu és o único Deus verdadeiro. E o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Então nós temos um chamado para conhecer a Deus. Que te conheçam. Como é que eu posso ter a vida eterna se eu não o conhecer? Porque só Ele dá a vida eterna. Que te conheçam. Então a igreja tem um chamado a revelar estas verdades, amado. Nós temos aí literatura, Cristo é Deus, a divindade de Cristo. Isto é uma revelação que nos acompanha já há muitos anos. Este é um ministério focado na sabedoria e no entendimento de Deus. Então ele disse: vida eterna é esta: você tem que conhecer a Deus. E conhecê-lo como único, não são 3. Ele não diz: você tem que conhecer os únicos deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecer o único Deus, o Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Jesus Cristo. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que entender a dimensão, a grandeza, a grandiosidade, a majestade,
o império, a força, a glória, a honra, o domínio. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. Ele é digno. Ele é digno, Deus real. Ele é Deus proverá. Ele é o esplendor da glória. Ele é o eu sou. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, seu diretor de missões da Igreja Cristo Vive. Estou aqui para ombrear o nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa Rosana, nossos bispos primares, toda a família apostólica, o corpo ministerial da sede, ombreá-los nessa aproximação. Eu quero aproximar você de nós. Eu quero mostrar a você a Igreja Cristo Vive. Eu quero ser um canal facilitador para você. Para isso, mande um e-mail para mim, bispodaniel@igrejacristovivre.com.br. Eu estou habilitado a te ajudar. Eu tenho autoridade delegada pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo para isso, com o chamado profético de Deus. Então aproveite, bispodaniel@igrejacristovivre.com.br, o seu canal Cristo Vive.